Esta é uma produção da iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite o conteúdo e compartilhe para que ele chegue a mais agricultores. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma explicação do programa Mais Gestão Menos Risco, que tem por objetivo trazer informação para a propriedade rural para você ter uma melhor gestão de risco. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito específico, mas muito interessante, que é uma grande promessa para a solução, né, do seguro rural em muitas situações. Em muitas situações, o seguro tradicional, você tem dificuldade, né, para implementar e para compra e venda do seguro. Existe um seguro chamado seguro paramétrico, que é uma forma de seguro mais moderna, mais digitalizada e que pode ser uma solução bem interessante para várias situações. E para falar sobre isso, a gente vai conversar aqui com o nosso amigo Daniel Michelucci, lá da Pixel Tecnologia. Tudo bem, Daniel? Oi, Gilson. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Então, explica qual que é o trabalho que você faz com seguro paramétrico? Perfeito. Bem, aqui na Pixel, né? A Pixel é uma plataforma de seguros, seguros agrícolas, no geral, e mais especificamente a gente também atua com seguros paramétricos, né? Eu sou agrônomo de formação, acabei indo primeiro na parte mais acadêmica, fiz mestrado, doutorado, e no doutorado especificamente eu trabalhei com seguro paramétrico, né, desenvolvendo um produto de seguro paramétrico para o Paraná, com estações climáticas, né. E posteriormente tive a felicidade de conseguir aplicar, que eu trabalhei no âmbito acadêmico, no mercado privado, aqui dentro da Pixel, uma startup. A gente desenvolve produtos de seguro paramétrico, que pode ser comercializado por seguradoras do ramo rural, né, especificamente modalidade agrícola também. Mas o que levou você a perceber e ter interesse por uma área tão específica, que é o seguro paramétrico? Perfeito. Durante muitos anos, né, faz mais de 10 anos já que eu trabalho com seguro, né, seguro agrícola, e a gente sempre viu, né, tanto eu como o Vitor Ozaki, que foi meu orientador, e agora participa aqui junto na Pixel, a gente percebia alguns problemas do mercado que se repetiam e tinha muita dificuldade de solução, né? Falta de dados, enfim, dificuldade nas contratações. E especificamente no seguro paramétrico, a gente viu algumas soluções para alguns desses problemas. Por quê? O seguro tradicional, ele é um produto que, por exigir a visita de peritos a campo, ele é um produto que acaba sendo um pouco mais caro do que o seguro paramétrico, que é um produto que não exige a visita de peritos a campo. Você consegue ter um produto que, na mesma condição de risco, ele é mais barato, por não ter essa necessidade de visita a campo. E é um produto que ele pode ser aplicado com maior facilidade para situações de produtores familiares, produtores de mais baixa renda, né, em comparativo com um seguro tradicional. Então, entendi. Ele é interessante nesse sentido. E também é interessante em locais onde você tem uma menor necessidade de dados das fazendas, né, informação de risco das fazendas. Então, você consegue, utilizando dados climáticos, dados de satélite, desenvolver produtos mesmo assim para esse tipo de situação, né? Que é o que a gente encontra geralmente no Brasil, África, países desenvolvidos em geral, né? Sim, muito legal. Então, assim, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre seguro paramétrico, você vai mostrar algumas informações para a gente e também sobre um projeto bem bacana que é o projeto piloto, não é isso? Exatamente, esse foi um projeto que a gente teve a felicidade de ser selecionado para conduzir juntamente com a GIZ, né, um órgão alemão de desenvolvimento de pesquisa, um projeto Euroclima Mais também, tem esse viés de instrumentos de mitigação de risco, né, como as climáticas para populações menos favorecidas, né, para a agricultura familiar também. Então, foi um projeto bem interessante que a gente conduziu no nordeste do Paraná, ali com um grupo de mulheres do café. Então, foi um projeto bem legal que a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Opa, que maravilha! Vamos ouvir então, Daniel, o que você tem aí para apresentar para a gente? Perfeito, deixa eu compartilhar minha tela aqui.
Perfeito. Bem, então a apresentação aqui, eu fiz uma apresentação que a gente vai passar um pouco por seguro paramétrico, e depois a gente vai entrar especificamente no projeto que a gente conduziu aqui, mas eu já trago aqui no começo esse título, né, Seguro Paramétrico para Cafeicultura, que foi esse projeto específico, pelo Euroclima+, né, financiado pela União Europeia, um projeto que tem cooperação alemã, né, pela GIZ, com a Inova Seguro aqui no Brasil, teve apoio do governo federal aqui pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, também pelo Ministério da Fazenda, a Pixel executando o projeto, também com o apoio local do IDR Paraná, que foi muito importante, e da Amor Café, que foi o nosso público-alvo desse projeto, né? Mas antes de entrar especificamente no projeto, a gente precisa falar sobre seguro paramétrico e seguro tradicional, né? O que é um, o que é o outro, como eles se comunicam, né? Então, o seguro tradicional, e aí não só o agrícola, mas também seguros tradicionais de automóveis e outros ramos, né? Ele é baseado na visita de um perito, uma visita de um profissional para verificação de perdas, né, geralmente. Então, você contrata a pólice e caso ocorra o que a gente chama de sinistro, que é a ocorrência de um evento que está coberto pela pólice. Então, por exemplo, se eu contrato um seguro, né, que cobre um evento de seca, se eu faço um aviso de sinistro, se eu aviso que ocorreu uma seca, no seguro tradicional, a seguradora ela vai enviar um perito ao local, à área segurada, à fazenda, à lavoura, e esse perito ele vai avaliar como que essa seca teve impacto na produção, né? Seja de soja, milho, trigo, hortifruti, né? Enfim, o perito ele vai avaliar que tipo de impacto teve nessa lavoura, que a gente chama, aí seria essa primeira visita, logo após a ocorrência do evento, seria a vistoria preliminar, e após o progresso da safra, né? A gente sabe que na agricultura é um pouco diferente, às vezes a planta ela consegue recuperar ao longo da safra, né, de alguns eventos. No final da safra, vai ter uma outra vistoria que a gente chama de vistoria final, onde o perito vai acompanhar o produtor na colheita, fazendo amostras, colhendo amostras, para verificar o impacto final daquele evento, daquela seca na produção. E aí determinar o quanto de indenização que é devida em cada caso, ou se a lavoura até conseguiu recuperar 100% e não é necessária mais a indenização. Então, Daniel, o que você está mostrando aqui nessa figura, deve ser essa figura da esquerda. Da esquerda. A gente vê que no seguro tradicional você tem, obviamente, uma porção de atividades que requerem, assim, uma grande atenção e trabalho, mas principalmente documentação. Eu acho que foi o que você quis demonstrar aqui, que tem toda uma parte de documentação que é importante, e também a ida ao campo para fazer todas as vistorias. Então é isso que é digamos, o perfil do seguro tradicional, não é isso? Exatamente. Né? A cada vistoria são gerados laudos, né? Os laudos têm que ser avaliados pelo pessoal da seguradora interno, né? Tem empresas especializadas em fazer essas vistorias, né? Então, isso acaba, às vezes, até tem vistorias que a gente chama de prévias, até que antes da contratação, né? Antes da demissão da pólice, a seguradora pode enviar um perito à área para avaliar, para ver se ela, de fato, vai assumir aquele risco, né? Então, ele é um produto mais baseado na visita ao local segurado, né? Na verificação in loco de perdas e da situação da área segurada. E, obviamente, né, quando a gente fala em visitas, envio de pessoal ao local, isso tem custo, né, para a seguradora. E esse custo ele é traduzido, né? A seguradora ela não vai assumir totalmente esse custo. Isso vai ser traduzido no valor do prêmio. Então, a seguradora ela tem que ter uma solvência, né, financeira, ela tem que operar no azul, né? Ela não pode operar no vermelho. Então, ela acaba tendo que repassar esse custo de alguma maneira nos prêmios do seguro, no valor que é pago pelo seguro. Isso acaba, como a gente vai ver depois, no seguro paramétrico, a gente não tem esse custo de envio de perito local, que acaba se traduzindo num prêmio, vai se traduzir num prêmio mais barato. Sim. Em geral, pode ter alguns casos, nem sempre vai ser mais barato o seguro paramétrico, porque no fundo, o que é o seguro? A gente tem que metrificar o risco de ocorrer aquele evento que está coberto na pólice. E nem sempre o risco vai ser menor no seguro paramétrico. Mas, em geral, como eu falei, mesma condição de risco, né, a mesma condição de risco pela redução
de custo operacional, o paramétrico ele vai ser mais barato. Eu entendi. Na verdade, o seguro paramétrico não pode fazer milagres. Se você tem uma região com muito risco, não é o seguro paramétrico nem o tradicional que vai resolver o problema. Então, muitas vezes é uma questão da escolha... Dependendo do nível de risco, Gilson, até mesmo antes de se pensar em seguro, interessante é pensar em outras maneiras de mitigar risco, né? Práticas tecnológicas, práticas de manejo, para reduzir o risco e aí sim o seguro conseguir se encaixar de uma maneira que ele seja mais viável financeiramente para o próprio agricultor e para a seguradora também. E aí não é só prática de manejo, não é, Daniel? Eu acho que tem uma pergunta que a gente tem sempre que fazer, realmente se aquele cultivo é adequado para onde ele está sendo produzido, na região. Então muitas vezes o pessoal insiste, você tem sinistro atrás de sinistro e continua insistindo no plantio. E aí possivelmente o seguro não vai fazer milagre também, não é isso? Exatamente. A gente tem visto nos anos mais recentes uma mudança do perfil climático em algumas regiões e cultivos que historicamente tiveram muito sucesso em algumas regiões, aparentemente já não estão mais sendo tão bem sucedidos. Então é hora de pensar assim, será que esse cultivo está ainda adaptado para essa região ou tem que pensar em outro tipo de cultivo? Uhum. Eu estou vendo a tua figura aqui, a gente vê uma situação assim, você tem um satélite, você vê aqui o produtor com um smartphone, possivelmente é um produtor com smartphone, e aqui você tem também, não entendi o que é, mas é uma série de, vamos falar assim, itens tecnológicos e no final tem aqui o produtor. Você pode explicar um pouquinho de como que funciona esse fluxo dentro do seguro paramétrico? O que ele monitora de fato? Perfeitamente. Então, como o próprio nome diz, o seguro paramétrico ele é baseado num parâmetro, né? A gente pode também chamar seguro de índice, né? Baseado em um índice. E esse índice ele pode ser um índice climático, um índice de produtividade regional, né? O seguro todo ele vai ser baseado no monitoramento de um parâmetro de um índice, né? Mas o que tem o que é um índice, o que é um parâmetro? A seguradora, em conjunto ela vai montar primeiro um estudo de caso de um local, por exemplo, vou dar um exemplo do próprio projeto que a gente fez, né? A gente tinha demanda de se criar um seguro paramétrico, um seguro de índice climático para café, no caso para geada e para seca. Seriam os dois riscos que seriam cobertos, né? Então, vamos pensar, então, como que eu posso, que tipo de parâmetro, que tipo de índice eu posso observar para identificar geada no campo. Na primeira parâmetro, primeira informação, primeira variável que a gente chama, vem à mente a temperatura. Então, a partir de que temperatura eu posso inferir, eu posso prever, né, não sei prever, mas eu posso inferir que ocorreu geada em um local, né? Ou ocorreu algum tipo de dano por geada, né? Então, um tipo de índice seria a temperatura mínima do local. Então, eu vou observar a temperatura mínima e eu vou desenhar um produto que, a partir de um certo nível de temperatura, ele começa a pagar a indenização, né, que a gente chama de esses níveis que é o gatilho, né, do seguro paramétrico. Então, a partir de um certo gatilho, ele vai começar a pagar a indenização, que é o gatilho de entrada, e tem o gatilho de saída, que é onde, a partir daquele ponto, a gente considera que houve 100% de dano, né? Então, houve perda total e é feito o pagamento total do valor segurado. Esse gatilho do valor mínimo, como que ele funciona? Claro que ele está baseado na fisiologia da planta, não é isso? Com certeza. Tem uma série de maneiras que a gente pode definir os gatilhos, né? Correlacionando, né? Fazendo comparativo dos dados do índice que a gente está propondo, né, índice de temperatura, enfim, algum tipo de índice que a gente está propondo com dados históricos de produção ou dados de perda, né? Então a gente pode tanto ter dados históricos de produção, produtividade da região, ou dados históricos de perda, né, com conversa com produtores, entrevistas com produtores, perguntar no ano de 2018 quanto percentual de perda de redução de produção você teve com geada, né? Então, a partir da correlação desses dados, a gente consegue determinar
eu consigo observar, por exemplo, que a partir de 2 graus eu já começo a ter algum tipo de perda por geada. Né? Mas isso falando dos 2 graus, tem ali um parâmetro, não tem? A que altura do solo? Sim. Então, isso é outro ponto. Esse ainda está relacionado ao índice, né? Então, um índice é a temperatura. Então, eu posso observar a temperatura a 2 metros, temperatura do solo, né? No nível do solo. Então, diversos tipos de medição de temperatura. E para cada índice desse, pode ser temperatura, enfim, para outros tipos de seguro para seca, pode ser precipitação, ou ainda eu posso, como a gente tem ali o satélite, eu posso utilizar o índice de vigor, né? NDVI, sabe? Enfim, tem uma infinidade de índices de satélite que a gente pode observar para ver o comportamento do índice em relação à perda observada em campo. Né? Então, isso que é importante no seguro paramétrico, que o índice que eu for escolher, independente de como ele seja medido, se a temperatura é 2 metros ou de superfície, ou se é um índice de vegetativo de satélite, ele tem que estar correlacionado com a perda que eu estou observando em campo. E eu vou determinar os gatilhos do seguro de maneira que, a partir do momento que o gatilho, que ele vai dizer, a partir desse momento aqui tem perda, independente do índice, eu tenho que determinar eles de maneira correta. Tem que ter um mínimo de diferença entre o que o índice está me dizendo, se o índice diz que tem perda, eu tenho que observar a perda no campo. Né? Então não é... Eu tenho que minimizar essa diferença. Não é só o modelo matemático que vai lá e vai dizer assim, a planta vai perder. Claro que deve ter a fisiologia toda, de certa forma, é bem conhecida das plantas, mas, obviamente, essa calibragem do seguro paramétrico, ela necessita de um controle de campo também. Idealmente, sim. Em situações extremas, quando a gente não tem dados de campo ou os dados de campo disponíveis não têm uma confiabilidade alta, você pode voltar para se basear mais na fisiologia das plantas. Então, você pode observar estudos, falar com especialistas, que esses especialistas podem dizer, a gente tem estudos considerando uma temperatura 2 metros a partir de, por exemplo, 1 grau, 2 graus, a gente já observa danos na planta com esse tipo de medida. E aí você vai ter que você vai ter que utilizar esse índice que o próprio especialista já está sugerindo, né? A temperatura 2 metros é importante, então a gente tem que observar essa temperatura 2 metros. Você vai buscar nas fontes de dados disponíveis qual tem essa temperatura 2 metros numa resolução espacial interessante, com dados históricos, enfim, com um dado confiável, de preferência um dado público, né? Isso é muito importante, porque o produtor ele tem que ter acesso à informação, ele tem que saber o comportamento do índice, ele tem que entender o índice, né? O que ele está contratando. Se ele não entende o produto, se ele não entende o índice, ele não vai contratar, né? Ele não vai contratar um índice que ele não entende. Então, é muito importante esse tipo de informação, principalmente em locais que, quando a gente não tem um dado de perda observado em campo, né, um dado de produção muito confiável. Então, é importante ter essa conexão com a fisiologia das plantas também. Então, deixa eu só tentar... Eu acho que aqui nesse gráfico que você está mostrando é mais ou menos o que esse índice ele faz, né? Então, você tem aqui um acompanhamento de datas, de várias datas, e em cima aqui você tem uma linha, ou melhor, uma faixa vermelha, uma faixa laranja e uma faixa que seria verde. Então, tem uma linha aqui que ela está caminhando ao longo do tempo, né? Que é a temperatura, se não me engano, é isso? É a temperatura. E na medida que o tempo vai passando, essa temperatura ela parece que está baixando aqui, sempre na linha, nessa faixa verde. Então quer dizer que está na faixa verde e está na faixa de pouco risco, ou sem perda. Agora, deu uma queda brusca aqui, vamos dizer assim, e caiu essa linha para o laranja, essa queda brusca que aconteceu aqui. Então aqui ele já seria um momento que começa a haver indenização, é isso? Exatamente. Esse é até um print de tela que eu trouxe do nosso aplicativo, que a gente desenvolveu especificamente para GIZ, né? Então, a gente tem em cima ali o índice atual, qual é o valor do índice. Aqui, no caso, o índice é um índice de temperatura mínima, que ele vai ser observado entre junho e setembro, né? Que foi o período de risco que foi considerado para esse seguro, para esse produto que foi desenvolvido. E ao longo de junho até setembro vai ser observada a temperatura mínima e o gatilho de entrada é 1 grau.
Então, a gente pode observar que ali a temperatura mínima ali no começo de junho ainda estava bem alta, acima de 10 graus. Aí, conforme foi entrando junho, julho, ela foi caindo, 8, 7. E quando a gente... é uma região ali que a gente considera sem pagamento, né? Ainda não foi acionado o gatilho de entrada, que é em 1 grau. Né? Mas certo. A partir ali do final ali de setembro, teve uma ocorrência ali de uma temperatura de 0 graus, né? Que é o índice atual, 0 graus. Então, a gente observa que a gente já passou do gatilho de entrada, então a gente já começa a ter uma indenização. Né? O gatilho de saída é -3, de -3 para baixo, a menos temperatura. A gente já teria um pagamento total de indenização de 100%, mas ali entre -1 e -3, aquela faixa amarela ali de pagamento parcial. Então, a gente tem um pagamento de indenização, mas ainda não é 100%. Então vamos... O produtor ele tem acesso a essa informação e ele pode acompanhar perfeitamente como o índice está se comportando, se ele já vai ter uma expectativa de direito à indenização ou não. Então quer dizer que nessa faixa laranja aqui, o pagamento é parcial. Exato. E na faixa vermelha, o pagamento é total. Exatamente. Para esse índice, a maneira que ele foi construído, sim. Cada índice vai ter uma espécie, geralmente é parecido com isso, sim, a carinha, né, do gráfico, mas aqui ele já consegue ter uma visualização se ele vai ter um pagamento ou não. Existem tipos de seguro paramétrico, que o pagamento é o que a gente chama de, ele vem do inglês, né, o termo é lump sum, né, então ele tem um pagamento total. Se eu ativei o gatilho, eu já tenho 100% de indenização, né? Depende do tipo de produto que é desenhado, né? Essa que a gente chama aqui de função de pagamento, né? Se ele vai ter um pagamento direto aqui ou não, se ele vai ter um pagamento parcial, como que é feito esse pagamento parcial, enfim. O pagamento parcial, ele também é fixo, certo? É uma soma fixa, não é assim proporcional a uma perda estimada, certo? No produto que foi desenhado aqui, ele é proporcional. Então, a cada grau que ele diminui, ele adiciona ali, a gente tem entre 1 e -3, a gente tem uma diferença de 4 graus, então a cada grau que diminui de temperatura, ele tem 25% de indenização adicional, então ele é proporcional sim, né? Mas a gente pode fazer diferentes tipos de pagamento, né? Mas aqui nesse caso, ele é proporcional sim, o grau ali, a quantidade de graus ali, ela é proporcional ao pagamento que vai ser devido ao produtor. Então, resumindo, o procedimento no seguro paramétrico, você faz uma contratação e depois disso é mais ou menos como acompanhar a cotação de um produto na bolsa, o preço no balcão da cooperativa, seja o que for, mas você vai ter ali diariamente um acompanhamento das temperaturas e você consegue saber né, quando você começa a ter algum tipo de indenização. Obviamente a gente nunca quer ter indenização, esse é o fato. Por quê? Quer dizer, a gente quer um bom produto de seguro que cubra quando for preciso, mas a gente não quer seguro a coisa que a gente não quer usar também, porque a gente quer ter sempre uma produção cheia. Não é isso? Exatamente, perfeitamente. O seguro ele vai sanar as perdas, né? Mas ele a planta nunca vai estar lá de volta, né? Não faz mágica, né? Não consegue reconstituir a planta, né? Seria o ideal, né? Até mesmo para fins de alimentação, etc., de uso real da produção. Mas então aqui a gente está falando de um seguro paramétrico, ou seguro de índice. Aliás, o nome paramétrico é um nome um pouco feio, é bem pouco popular, vamos falar assim, né? Mas o seguro de índice, você está falando aqui do seguro de geada, não é isso? Falando seguro de geada e você tem também o seguro de seca. Quais os seguros paramétricos mais típicos? Principalmente seca, geada, tem alguns índices de temperatura até, porque principalmente seguro paramétrico, assim, nos mercados que ele é mais desenvolvido, é um mercado até de energia. Você consegue, a partir de nível de temperatura, acompanhar se vai ser necessário aquecimento nas residências, enfim, tem uma série de mercados que a gente consegue aplicar o seguro paramétrico, não é exclusivo, né, para a agricultura, e o tipo de parâmetro, o tipo de risco coberto a criatividade do ser humano é o limite, né, que a gente consegue desenhar. Então,
Tem alguns casos seguro para ciclones, né? Você consegue acompanhar tornados, etc. Dependendo do grau e da área de abrangência do evento, né, do ciclone, do tornado, você tem um pagamento de indenização para a área atingida, né, de acordo com dados públicos do NOAA, enfim, de outras instituições norte-americanas e de outras regiões também. Enfim, assim, é infinito, assim, a possibilidade de criação de produtos de seguro paramétrico, né? Então, você consegue cobrir até alguns casos, por exemplo, na agricultura, né? A gente tem áreas, por exemplo, de primeiro e segundo ano, né, que no seguro tradicional não são cobertas. Né? No seguro tradicional, geralmente não são cobertas nos produtos de seguro agrícola tradicionais. No seguro paramétrico, você poderia desenvolver produtos que cobrem esse tipo de que a gente chama de RNC, né, riscos não cobertos, né, ou riscos excluídos, na verdade. Então, você pode criar produtos que cubram essas situações, né, ou regiões que não são atendidas, até mesmo algum tipo de plantio assim, mais arriscado, algumas situações mais arriscadas, mas é claro, quanto maior o risco, maior vai ser o valor do prêmio, né? Então, ele pode oferecer a cobertura, mas o preço também vai ser proporcional ao risco do produto. Sabe que... Foi importante você falar, Gilson, da questão do produtor, né? Como que ele pode entender esse produto, como ele pode acompanhar. Essa é uma parte muito importante do seguro paramétrico, né? Que a gente está vendo que ele é bem diferente do seguro tradicional. O que eu estou observando ali é um índice, assim, ele parte primeiro de uma educação, de uma conscientização do produtor do que é esse produto, de como ele funciona. Essa iniciativa aqui que está fazendo uma gestão menos risco é muito importante para a gente levar para o produtor esse conhecimento, porque, como falei, ele não vai contratar um seguro que ele não entende, né? Então, o seguro paramétrico ele tem essa particularidade, que tem esses parâmetros, esses índices, né? O nome já é complicado, né? E, além disso, às vezes os parâmetros também podem ser complicados. Aqui a gente deu o exemplo do seguro de geada com temperatura mínima, um parâmetro bem simples. Mas o seguro de seca eu posso utilizar um índice de evapotranspiração normalizado, né? Então, ele começa a ficar complicado rapidamente, né? E às vezes a função de pagamento depende do estágio fisiológico da planta. Eu posso gerar índices que são progressivamente mais complexos. E infelizmente, o que acontece? Geralmente, quanto mais complexo o índice, melhor ele está correlacionado com a perda observada lá em campo. Sim. E quanto menos complexo, às vezes menos correlacionado ele está com a perda observada, que é o que a gente chama no seguro paramétrico risco de base, né? Que é essa diferença entre o que o índice está dizendo e o que está sendo observado em campo, né? Que o objetivo de toda empresa que faz o design, que faz o desenvolvimento desse tipo de produto é reduzir esse risco de base, porque ninguém está interessado em não receber, né, que o reprodutor não receba a indenização quando ele precisa dela, né? Claro. Ele teve a perda e o seguro está dizendo que não teve, e a seguradora também não quer pagar a indenização no caso em que o produtor não teve perda. Então, esse é um dos desafios do seguro paramétrico, né? Combinar esse desenho do produto de maneira que o produtor entenda o produto e ele também esteja bem correlacionado com as perdas que são observadas em campo. E que seja um produto justo, então, no final das contas, isso é o principal. E exatamente, entendo que produto justo e que seja de fácil entendimento por parte do contratante, do segurado. Mas essa questão de ser bem entendido, você já falou que é super importante a parte da capacitação, então o Mais Gestão Menos Risco tem esse objetivo também, mas essa informação é importante que ela circule das mais diversas maneiras. Então, por exemplo, as associações, sindicatos, cooperativas têm um papel muito forte também na disseminação dessa informação. E se a gente for pensar também, o próprio seguro tradicional, ele teve um tempo de maturação, não é isso? Então, até hoje você tem uma necessidade de entendimento e capacitações, e a gente vê no Brasil afora muitas iniciativas também de capacitação. Então, certamente o seguro paramétrico está dentro do esperado também, nesse sentido de que sempre a melhor decisão ela é tomada quando você tem a melhor informação. Então, pode ser que, no caso do seguro paramétrico, tenha um complicadorzinho que exige um pouquinho mais de tato com a tecnologia, né? E não é isso?
talvez isso seja também um desafio, não é? Você ter assim uma maior disseminação do uso. Por exemplo, a própria internet muitas vezes é limitada na maioria das regiões, e isso não pode ser um fator que preocupa, Daniel? Perfeitamente, Gilson. O acesso à internet ele facilita, né, no acompanhamento, né, do uso de aplicativos, até contratação de seguro de aplicativo, monitoramento, né, mas ele não é um limitador 100%. Né? A gente tem algumas iniciativas, principalmente na África, em que todo o processo do seguro paramétrico ele é feito por SMS, né, por mensagem de celular. Então, mesmo numa região que não tem conectividade de internet, né, mas que tenha pelo menos, né, uma conectividade para recebimento e envio de mensagens, né, de celular, já é possível realizar a operação desse tipo de produto, né, com os produtores, inclusive, recebendo os pagamentos. Né. Ainda mais aqui no Brasil, que a população é bem bancarizada, né, não é tanto problema como ocorre na África, né, que a população às vezes não tem nem acesso a contas de banco, né, e mesmo assim ainda é possível a operação desse tipo de produto. Né. E um ponto importante é que, embora ele tenha algumas dificuldades de compreensão, tem um ótimo estímulo, né, à utilização desse produto, que é a facilidade e a agilidade no pagamento, no recebimento da indenização. Como eu falei, ao contrário do seguro tradicional, são feitas as vistorias do tradicional, né, tem o laudo vai para a seguradora, é feita análise, só depois disso é liberado o pagamento. Esse é um processo que pode demorar de 15 até 60 dias, em alguns casos, né. No seguro paramétrico, ele é preto no branco. Se o índice passou do gatilho e entrou na faixa de pagamento, seja parcial ou total, vai ter pagamento. Né? E a partir do momento que eu fechei a pólice, que eu fechei essa situação ali de vigência ali, da cobertura, é feito o pagamento. E o pagamento pode demorar poucos dias, em algumas situações até algumas seguradoras levar segundos para ser efetuado o pagamento. Exatamente. Depois comprovado ali o valor do índice na zona de pagamento. Então, o pagamento da indenização ele tende a ser muito mais rápido no paramétrico em relação ao tradicional. Certamente. Agora, eu queria voltar a um assunto com você, para finalizar. A gente vê que o seguro paramétrico ele é adequado para algumas circunstâncias, ou digamos, ele tem um potencial bastante grande para algumas situações, alguns contextos de produção. Quais são esses contextos? Perfeito. Geralmente, assim, né, vamos lá, a gente pode ter, ele é mais adequado nas bordas do público. Então, em situações com produtores familiares, de baixa renda, em geral, você consegue desenhar produtos para esse tipo de produtor que tem um custo mais baixo. E também, no outro extremo, para grandes produtores, né? Produtores de grandes áreas, que o produto tradicional ele já não é tão atrativo para esse tipo de produtor. Então, ele consegue geralmente atender esses dois tipos de públicos. E também tem a questão da escala de operação geográfica. Né? Geralmente, os produtos de seguro paramétrico, isso está até mudando um pouco com o desenvolvimento das tecnologias, sistema remoto, etc. Mas geralmente o que funcionava melhor quanto maior o nível de espacialização da região de atuação. Né? Então, desenharia um produto que ele cobriria toda uma região específica, né? E o pagamento seria feito de maneira, numa escadinha. Né? Eu pagaria um agente agregador, que seria uma cooperativa, um agente governamental, e esse agente ele faria o pagamento para os produtores. Então, na verdade, o segurado não seriam os produtores lá na ponta, mas sim esse agente agregador, né? lá em cima. E eu faria um monitoramento de toda uma região. Entendi. O índice, geralmente, para redução do risco de base, a gente está falando de, geralmente, o índice que tem assim, monitorado, né, o risco, de maneira geral, tem que ser homogêneo dentro daquela área de monitoramento de seguro. Então, geralmente, quando a gente está falando de grandes riscos, como grandes secas catastróficas, assim, e situações desse tipo, geralmente, quanto maior nível de agregação, maior escala geográfica, a gente consegue desenhar um produto que é mais
mais homogêneo naquela situação, né? Mas com a evolução das tecnologias, sensoriamento remoto, a gente consegue ter uma observação mais precisa cada vez no nível menor de resolução espacial, que a gente chama, né? A gente consegue ter informações a cada 10 metros, a cada 200 metros, que seja, e informações de qualidade. A tendência é que a gente consiga chegar num nível cada vez mais granular e observar e conseguir desenhar um produto que ele seja adequado até um pequeno produtor com uma pequena área, com menos de 1 hectare, até dependendo. Então, a evolução da tecnologia auxiliou muito nessa evolução do seguro paramétrico. Ele sair de ser um seguro para grandes áreas, grandes extensões, né, baseado em estações, uma rede muito grande de estações de superfície, né, estações climáticas de superfície, e conseguir chegar num nível bem granular, de a gente conseguir avaliar áreas de 10 por 10 no mundo inteiro, né? Certo. Dependendo do tipo de sensor, até mesmo. Então quer dizer o seguinte, numa situação ideal, você tem um grupo de produtores, seja como for, para um consórcio, uma cooperativa, uma associação, ou mesmo, por que não, um fornecedor regional, que congregue os produtores, 100, 200, 1.000, 2.000, 3.000 produtores, e que você tenha um seguro. Seria talvez falar em seguro coletivo também, ou não é sempre assim? Não necessariamente, mas auxilia, porque aí a gente tem outra parte, que é uma parte mais da seguradora, que é a montagem de um portfólio, né, de uma carteira de seguros, né? Porque não adianta eu conseguir montar o produto numa escala muito micro e eu vender muitas apólices, por exemplo, no município, né? E a gente volta até uma situação que ocorreu no mercado de seguro como um todo nos últimos anos, né, que teve muitos anos com grandes perdas, né, no mercado segurador, pela própria concentração de risco em algumas regiões, né, principalmente região sul do Mato Grosso do Sul, enfim, são regiões que têm uma contratação muito grande de seguros, tem uma demanda grande de seguros, né, em comparação ao Centro-Oeste, Mato Piba, e por haver essa concentração de risco nessas regiões, a gente teve eventos de seca que atingiu toda essa região, né, não foram um evento isolado em um local ou outro. E por conta disso, os seguradores tiveram grandes perdas. E o seguro paramétrico, ele não vai fugir dessa lógica, né? Eu preciso espacializar meu risco. Dependendo do tipo de risco, né? Por exemplo, seca, o ideal é que a gente tenha uma distribuição geográfica o mais ampla possível, né? Geada, granizo, alguns outros eventos, a gente consegue, numa região menor, já ter uma boa distribuição, não precisa ter uma distribuição tão ampla, né? Depende da natureza do risco que eu estou cobrindo, né? Então, às vezes um seguro de geada, como a gente observou aqui, em alguns municípios, conseguindo ter a venda, por exemplo, uma associação que atende 10, 20 municípios, às vezes eu já consigo montar uma carteira que ela seja viável para a seguradora economicamente. Enquanto que, se eu fosse, por exemplo, cobrir um evento de seca, às vezes não seria tão viável economicamente para a seguradora oferecer o produto para uma região tão restrita. Eu teria que ter uma área de atuação muito maior, ou combinar esse produto com outros produtos da seguradora para ter uma carteira, né? Ter uma carteira de seguros que seja equilibrada financeiramente para a seguradora. Perfeito. Agora, quando a gente pensa no seguro paramétrico, a gente olha assim, parece que é uma coisa bem futurística, e a gente olha em volta todos os desenvolvimentos que nós temos hoje, inteligência artificial, automação e todas as inovações tecnológicas que a gente observa. Parece que é uma coisa bem futurística. Como que a gente está vendo isso? O seguro paramétrico, qual que é o potencial hoje no Brasil, por exemplo? Já tem muitos produtos operando? Perfeito. Eu vou dizer que desde como eu trabalhei com isso na tese, né, a gente tem aquela parte acadêmica de revisão de literatura, que a gente chama, que a gente vai nos registros históricos procurando informações, e eu encontrei registros de seguro paramétrico em 1928. Tá brincando? Então a gente... como eu falei, é um parâmetro, né? Na época tinha registros históricos de prestação de estações observadas, etc. Tinha algum tipo de registro histórico que poderia se gerar o produto, né? Não era tão tecnológico como hoje, com satélite ou no
no celular, né? Possivelmente eles observavam em algum tipo de jornal da época, mas já tinha um seguro paramétrico. Então ele já é um produto que não é tão novo, né? A ideia dele não é tão nova, mas a tecnologia com certeza facilitou muito a operação dele, como também do seguro tradicional. Mas quando a gente olha tudo isso, na verdade, a gente pensa assim que será que o seguro paramétrico agora, como você falou, com todas essas tecnologias que a gente está vendo no momento, será que em algum momento, eu não digo o seguro paramétrico como conhecemos hoje, mas uma evolução dele não tende a até substituir o seguro tradicional, ou você entende que sempre haverão os dois tipos de seguro? Essa é uma daquelas perguntas que são difíceis de responder. Eu ainda acredito que existe espaço para coexistência dos dois. Eu não acredito nessas totalidades, assim, 100% vai ser 100% paramétrico, ou vai ser o paramétrico vai sumir e vai ficar só tradicional, enfim, esse tipo de coisa. Eu acho que sempre tem espaço para a coexistência dos mecanismos de proteção. Porque existem alguns tipos de danos que ainda não existe uma solução tão fácil do ponto de vista... Exatamente, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem clássico, bem simples, que é o granizo, né? Por mais que tenha tecnologia, né, que chegou em níveis bem altos, etc., ele é um risco que ele ocorre de maneira muito localizada, né? Existem faixas de uma diferença de 10, 12 metros, o dano é completamente diferente, né? Por mais que a gente tenha tecnologia, às vezes a tecnologia ainda que está existente hoje é muito cara e a gente não vê um horizonte em que ela vai ficar muito barata tão rápido. Então, existem alguns tipos de risco que ainda a gente precisa do seguro tradicional, né? E até mesmo pela questão da própria segurança do segurado, do produtor que está contratando, né? Ele entender essa compreensão, né? É algo que demanda um pouco mais de tempo para essa conscientização. E existem situações que a coexistência dos dois produtos é bem salutar, assim, bem interessante. Você pode, por exemplo, ter um seguro tradicional, e dentro desse seguro tradicional você ter coberturas que são paramétricas. Então, por exemplo, vou contratar um seguro multirrisco, mas eu sei que tem uma exclusão. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, mas bem simples. Esse seguro ele não cobre, por algum motivo, ele não cobre algum tipo de evento na minha região que é bem comum, por exemplo, tromba d'água. Por alguma razão não cobre tromba d'água. Não sei que maioria dos produtos do mercado cobre, mas esse é só um exemplo, não é só por exemplo. Eu posso contratar uma cobertura paramétrica adicional, montar um produto que tem uma cobertura paramétrica para tromba d'água. Ou até mesmo, um outro tipo de exemplo, eu tenho um seguro tradicional e a seguradora não oferece a cobertura de replantio, por exemplo. Seguro de custeio, eu contratei um seguro de custeio para soja e a cobertura de replantio a seguradora não oferece. Ou a cobertura de replantio é muito cara. Enfim, eu posso contratar uma cobertura, um seguro paramétrico para excesso de chuva, por exemplo, num período específico de plantio. Eu estou planejando implantar, por exemplo, entre 15 e 30 de setembro, eu vou contratar um seguro paramétrico que vai observar excesso de chuva nesse período. Então, seria uma cobertura adicional paramétrica em conjunto com o produto tradicional. Esse tipo de operação, esse tipo de coexistência é bastante interessante, né? Porque eu não vou ficar descoberto e eu vou estar utilizando os dois produtos. Então, assim, só para deixar claro que esse tipo de produto, eles não existem ainda, mas as opções e vamos dizer assim, as alternativas, as oportunidades são muitas, né? São quase que ilimitadas, porque você pode combinar situações de muitas maneiras. Exatamente. Então, assim, como eu falei, depende da criatividade do ser humano em criar os produtos, né? E conseguir, né, precificar eles também, utilizando os dados e informações que a gente tem. Mas quando a gente vê no Brasil uma situação que menos de 20% das áreas são seguradas, né? Isso falando de seguro agrícola, seguro pecuário, né? Nossa, não vou nem falar o percentual do rebanho que é segurado. A gente consegue ver um horizonte bastante interessante de penetração do seguro paramétrico
para atingir esse produtor que ainda não, por algum motivo, não está contratando o seguro tradicional, né? Nem sempre o motivo é a falta de oferta, né? A gente sabe, em algumas regiões é cultural também, né? O produtor ele ainda não tem essa cultura de contratação de seguros, né? E novamente reforço a importância dessa iniciativa aqui na gestão de risco. Então, existe muito espaço para o crescimento desses produtos de seguro, seja paramétrico, seja tradicional, no Brasil como um todo. E, na verdade, pelo que a gente percebe, essa evolução ela depende de, primeiro, obviamente, de, vamos falar assim, uma inteligência no desenvolvimento dos produtos por conta, principalmente das seguradoras. No caso do Brasil, as seguradoras são as empresas que desenvolvem os produtos. Mas a gente sabe que isso é algo bastante custoso, então é importante ter pesquisa para isso também, para facilitar, não é isso? Perfeito. Tanto pesquisa pública, né, parte de estudos acadêmicos, etc., testando índices, mas também iniciativas, operações internacionais, como a gente teve esse projeto com a GIZ. Também existem instituições privadas, empresas, né, desenvolvendo índices próprios, sejam por satélite ou climáticos. Enfim, essa cooperação, né, é bastante interessante. As próprias resseguradoras também, elas dão suporte para as seguradoras, né? A seguradora da seguradora, elas dão suporte também no desenvolvimento desses produtos, porque de fato eles demandam um nível técnico alto do pessoal e demandam um custo também inicial, que às vezes pode ser um pouco mais alto que o seguro tradicional, no desenvolvimento desses produtos, né? Como a gente falou, eles precisa ter essa correlação do índice com a perda observada, então a gente precisa de alguma maneira ter um estudo do risco no local, né? Ele tem um estudo inicial que precisa ser feito e que nem sempre a seguradora tem condições de arcar ou ela tem disponibilidade de pessoal para fazer esse estudo inicial. Então, esse tipo de tanto a cooperação público-privada, financiamento internacional ou parceria com empresas que já possuem índices desenvolvidos, né? Isso ajuda a agilizar, né? A aumentar a velocidade de adoção desse produto. Daniel, queria pedir só uma coisa para você, se você puder parar de compartilhar a sua apresentação, eu acho que você vai aparecer melhor, vai dar para ver melhor a sua, né? Isso já, agora dá para ver você num tamanho bem bacana. Não. Exato, mas é bem interessante, então vamos esperar, né? Num horizonte aí, vamos esperar o desenvolvimento de produtos. A Pixel está trabalhando nisso, outras empresas, seguradoras também já têm algumas ofertas e eu acho que é um futuro bastante promissor, que depende certamente de todo esse desenvolvimento na indústria de seguros, mas ao mesmo tempo de cada vez mais uma adoção de tecnologias e principalmente da chegada, do acesso à conectividade, principalmente nas propriedades rurais. Eu acho que o que você falou é bem importante, que não precisa necessariamente ter uma conectividade 100%, né? Muitas vezes uma conexão de celular boa já serve para alguns casos, mas de todas as formas, no mundo ideal, nós queremos aí uma conectividade adequada no Brasil, em qualquer região. A gente vê, claro, né, Daniel, várias iniciativas bem interessantes, né, para questão de conectividade. Quando a gente pensa na Starlink, por exemplo, que é a internet por satélite, que tem crescido bastante, e outras alternativas semelhantes, né, dá até uma boa esperança para o futuro, não é verdade? Com certeza. A iniciativa da Starlink é muito interessante, né, para levar a conectividade nos locais mais remotos, né, e possibilitar não só o desenvolvimento do seguro, mas também de outros elementos de gestão da fazenda. Então, o potencial é muito grande. Certíssimo. Daniel, olha, foi bem bacana conversar com você. Eu acho que, nossa, passamos por vários temas aqui. Eu acho que quem for ver esse vídeo vai ter assim uma visão muito boa sobre o que é o seguro paramétrico e sobre todo o potencial que ele tem.
e esperamos que em breve possamos ter muitas contratações de seguro paramétrico no Brasil, porque parece realmente um produto bastante promissor. Com certeza, foi um prazer conversar com você, muito interessante essa iniciativa, né? Em nome não só de mim, mas também da Pixel, que a gente agradece o convite e espero sim que esse tipo de produto se popularize, né? Que a gente tenha mais iniciativas nesse sentido de desenvolvimento de seguro paramétrico no Brasil, né? E também em outros lugares, tanto na América Latina e em outros lugares do mundo também. Perfeito, muito bom. Daniel, mais uma vez, muito obrigado e espero que você goste desse conteúdo, conheça os outros materiais da iniciativa Mais Gestão Menos Risco, conheça os portais dos nossos parceiros que apoiam o projeto, a Plataforma Broto, a OCB, a Organização Federação da Agricultura do Estado do Paraná, a Cooperativa Frisia e, obviamente, a própria GIZ, o Euroclima Mais, né? São todos parceiros e que apoiam a iniciativa para que a gente tenha cada vez mais informação de gestão de risco na propriedade rural. E o futuro do seguro também passa pelo seguro paramétrico. Muito obrigado. Esta é a iniciativa Mais Gestão Menos Risco. Aproveite para conhecer os demais materiais no nosso Instagram, @Mais Gestão Menos Risco. Tudo junto e sem acento. Não esqueça de compartilhar e se inscrever nos nossos canais.